Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Faz 15 dias que eu não gravo pra vocês e parece que os deuses do futebol me colocam aqui sempre quando estamos num carrossel de emoções com esse time. Vindo de uma derrota contra o LDU, a gente vai falar um pouquinho de altitude. Vindo de uma derrota contra o Lanterna do campeonato, com uma escalação que assim que entrou em campo você falou: meu pai amado, o que vai acontecer daqui por diante? E no dia seguinte, os deuses do futebol nos presenteiam com comando de campo na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Quem imaginaria, falando de CBF, falando de todas as teorias de conspiração que a gente tem em relação ao futebol, ao Brasil e ao Flamengo, depois de ter passado pelo Corinthians, ou seja, tá uma loucura. Vamos falar desse comando de campo e vamos falar se retrospectiva entra em campo, veste camisa, porque a gente vai lembrar do poder do Morumbi neste vídeo, nos mínimos detalhes, principalmente em competições sul-americanas. Vamos falar do porquê Dorival Júnior entrou com esse time misto em comparação ao que está acontecendo com o Flamengo, nosso adversário, na final da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho do Eric, que já assinou com o contrato para ser o nosso reforço no ano que vem com o São Paulo e está sendo muito cobrado pela torcida do Ceará, ou seja, está acostumando já como é que é o ritmo, porque aqui a cobrança é igual. Vamos falar também de Casares, que fechou um negócio aí de uma obra de 400 milhões para o Morumbi, negócio que estava em negociação já fazia alguns anos. E vamos falar um pouquinho de Dorival Júnior e seu momento no futebol, que é assim, 11º colocado no Campeonato Brasileiro, 2 Copas que é tudo ou nada, vaga da Libertadores ainda não está garantida e o torcedor tá nessa de confio, desconfio. Se você não me conhece, meu nome é Laila Reis, eu estou à frente da equipe do spfc.net e do portal também. Essa e outras notícias você vê em primeira mão no portal, que vai ficar aqui embaixo na descrição. Você é bom de palpite? Você já sabe quanto que vai ser São Paulo e LDU na próxima quinta-feira? Já sabe quem vai fazer o gol? Confia que vai ser o Lucas? Já tem aí seu palpite? Então venha apostar comigo no grupo da Maximus Bet, patrocinador do canal. O link vai estar aqui embaixo. Agora, bora falar de notícia. Gente, vou começar falando da escalação do Dorival Júnior para esse jogo, que era tudo para ter mais 3 pontos, para a gente estar pelo menos minimamente tranquilo na parte média da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas aí a gente vem, se você parar para olhar de pequenos erros no Flamengo, que era para ter sido uma vitória, aí tem situação de VAR, etc. E de outros jogos que, se a gente for lembrar aqui. E aí a gente vê que o São Paulo tem rendimento de zona de rebaixamento quando joga fora de casa no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro. Mas tem o poder do Morumbi, que a gente já vai falar um pouquinho. Quando chega no Morumbi, consegue seus pontos. Basicamente, quem quer vencer um campeonato brasileiro tem que empatar minimamente metade dos jogos, pelo menos, fora de casa e vencer dentro de casa. Mas a gente não está conseguindo vencer nenhum lá. Não trouxe exatamente todos os pontos que o São Paulo perdeu, mas são 9 derrotas seguidas fora de casa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior atualmente está no mesmo ponto que o Rogério Ceni estava há um ano atrás. Ou seja, não conseguiu ir bem no Campeonato Brasileiro para dizer: vou ficar perto do G6 e vou garantir uma vaga na Libertadores se tudo der errado nas Copas. E aí todo mundo começou a falar para mim depois do jogo que foi burro na escalação, não tinha que entrar com a escalação mista, não tinha que entrar, bom, na minha opinião, não tinha que entrar com a escalação sem o Pato, porque se o Pato não for titular nesse jogo, eu não imagino o Pato sendo titular nunca mais, e no final o cara entra no segundo tempo e faz o gol. E ainda faz as substituições muito tarde para tentar recuperar contra o Lanterna do campeonato, ou seja, já que vai pôr todo mundo, então põe uma vez quando volta dos 45 e já ganha o jogo, mas demora muito para mexer. Enfim, quero a opinião de vocês aí embaixo nos comentários sobre este momento de Dorival Júnior, o quanto te faz confiar. Porque quando você começa a pensar que esse time não vai dar nada, não vai passar do Corinthians, acabou de passar do Palmeiras, mas foi só isso, é o máximo que consegue. Vem Lucas Moura, é contratado, muda a história de uma temporada inteira. Vem James Rodrigues, é contratado, muda a história de uma temporada inteira. E a gente vê até o Rodrigo Nestor, quem falava de Igor Gomes ano passado, até o Rodrigo Nestor ajudando em classificação e passando de 2 jogos difíceis sem nem ir para os pênaltis. Então assim, eu dei uma rodada nos outros canais, nos outros portais, recebi notícias e mensagens de vocês nas redes sociais falando: esse time não vai ganhar nada esse ano. E eu adoro quando eu chego aqui no canal e vocês estão exatamente nesse ponto.
porque eu já quero dizer para você uma coisa, que é o que eu vou começar agora a dar a notícia do retrospecto do Morumbi em Copas Sul-Americanas e Libertadores. O São Paulo não perde em casa. Pode ser que perca. Olha só, escuta aqui comigo. Lá no LDU, Equador, tinha altitude. Eu já fui pra Juliaca, já fui em outros jogos de altitude. E, cara, uma coisa que é esse perrengue de você ficar sem ar. O Guerreiro deu agora uma notícia, faz pouco tempo, dizendo que tá há 40 dias jogando aí na altitude e ainda não se adaptou. Eu já tive esse perrengue de ir pra altitude, ficar sem ar, da minha visão ficar meio preta. Então, assim, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, mas tem todo o poder de decisão. E é um dos jogos mais difíceis, porque eu imagino, sei lá, se o Corinthians passa do Fortaleza, etc. Eu já tô aqui, lá na frente. Eu imagino que esse é um dos jogos mais difíceis. A gente depois só vai ter clássico brasileiro pela frente. Então, assim, tem tudo. Ó, nos últimos 10 jogos do Morumbi, São Paulo venceu, certo? Começa por aí. Então, a gente já tem um poder de torcida enorme. Faz 13 jogos que o São Paulo não perde numa competição sul-americana. A última derrota numa competição sul-americana foi em 2021, no comando do Crespo, contra o Racing, por uma Libertadores. Se a gente vai para uma Copa Sul-Americana, então a última derrota foi em 2018, comando do Aguirre. Ou seja, não sei para vocês se o retrospecto veste camisa 9, veste camisa 10, se ele dá passe longo ou passe curto, mas o retrospecto nesse sentido está a nosso favor. Só que os deuses do futebol, na minha opinião, também estão, porque nos últimos 13 sorteios de comando de campo, o senhor Flamengo, que nós sabemos que tem muita proximidade com a CBF, com a FIFA, com a Conmebol, com tudo que for de política relacionada ao futebol, venceu 10. E nós vencemos o comando de campo, ou seja, o que é este dia na vida do torcedor são paulino? Se reacende a esperança, uma luz no fundo do fim do túnel de um título inédito. Aí o nego vem aqui e vem falar, pô, mas ela é iludida. Não, mano, na minha opinião, eu não teria feito diferente do que o Dorival Júnior fez contra o América Mineiro. Primeiramente porque quando o cara tá escalando, ele está pensando muito diferente de você no seguinte: eu tenho 3 metas da previsão orçamentária para bater. A primeira meta é chegar na final da Sul-Americana. Ele precisa entregar a premiação da classificação. Se ele não entrega a premiação, ou seja, dinheiro em ação aqui, ele já tá fora. Ele já tá fora. Provavelmente não tem renovação de contrato. A temporada dele tá meio acabada. Ou pelo menos um terço, que a gente tá falando de 3 competições. Por mais que a ida até a final na Copa do Brasil já tenha preenchido o que a gente perdeu por não chegar na final do Campeonato Paulista, ainda tem que cumprir a meta de chegar na final da Sul-Americana. Não de ser campeão, mas pelo menos de chegar na final. Agora, o caminho mais tranquilo de chegar na Libertadores, que é uma das metas, é a Sul-Americana. Então, quando ele tem a LDU na frente, visando quinta-feira e pensando, nessa temporada eu cheguei a ter 15 jogadores no Refis, desculpa, meu amigo, você pode falar o que você quiser, mas se você entende minimamente de futebol, você também entraria com time misto. Agora, falar que Natan, falar que todos esses jogadores aí, os que estavam fora de ritmo voltando de lesão, não digo nada. Primeiro jogo que os caras estavam entrando de campo, Alan Franco, Luan, etc. Agora essa molecadinha da base que entra e não consegue vencer de lanterna, vende na próxima janela. Não vai dar mais que isso. Não vai dar mais que isso. Não adianta. Não adianta. Qualquer proposta que chegar, beijo, um abraço, tchau. Investe em outro jogador e não vai dar mais que isso. Isso ficou claro. E dá pro Pato um pouquinho mais de chance. Também ficou claro. Vamos pra frente aqui. Quero falar depois desse raciocínio que o São Paulo já teve em um ano, porque não fez nenhum tipo de acordo, e aí é uma conversa muito antiga, para melhorar o Refis, não comprou nenhuma máquina nova, em comparação ao Palmeiras, ao Corinthians, a todos os outros times que estão sendo profissionalizados. Ou seja, um jogador nosso de lesão fica aí 15 dias numa lesão grau 1. Se for uma lesão grau 2, vai ficar 2 meses fora. Na lesão grau 3, fica 6 meses fora. Ou seja, pensando que a gente já teve 13 jogadores lesionados, eu faria o mesmo que o Dorival. Ainda mais olhando o Flamengo, que agora tem Arrascaeta e Luiz Araújo, ambos com lesão e dúvida para a final. Dúvida eu já posso te dizer que na verdade é certeza, porque ambos, por incrível que pareça, têm a mesma lesão no bíceps femoral da perna esquerda,
muito parecida e ambos, um em grau 2 e outro em grau 3. Ou seja, vão ficar no mínimo 6 semanas fora. A gente vai ter Everton Ribeiro de titular na final pelo Flamengo, que está em negociação para vir para o São Paulo no ano que vem. Então, assim, os deuses do futebol estão fazendo uma bagunça nessa final que Dorival, o ex-técnico, pegou o Flamengo, o Everton Ribeiro, que está em negociação, que já falou que o filho está aprendendo o hino, ou seja, vão se enfrentar e não vai ter Luiz Araújo, que foi um dos grandes reforços da temporada do São Paulo. Tinha esse negócio também da lei do ex, já tá fora. E o Arrascaeta, que já tinha um tempo, né, que já estava começando a ter problemas de lesão no Flamengo durante essa temporada. Vou finalizar aqui falando sobre Eric e sobre Casares. A notícia do Casares eu melhoro em outro vídeo, porque já tá ficando longo esse, mas o Eric já tá começando a se acostumar de como é ser um jogador do elenco de São Paulo. Isso porque vem de 2 empates e uma derrota lá no Ceará, que está brigando pelo acesso à Série A do Brasileirão. E aí os torcedores estão falando que desde que ele assinou com o São Paulo, ele nunca mais foi o mesmo. Ele era o número 1, ele entregava tudo, mas agora ele já tá tipo assim, eu tenho um contrato de 4 anos com o São Paulo, segundo os torcedores. E tá sendo, sabe que a torcida organizada esperar no aeroporto pra falar, pra cobrar, com o dedo na cara e tudo. E vai ter aí um finalzinho de ano meio puxado, o Eric. Se o Vozão não vier pra Série A, vai ser cobrança feia. Mas é bom que já fica acostumada, viu, Eric? Porque aqui no São Paulo, a nossa torcida é mais ou menos por aí. Não muda muito não, Eric. Já vai ficando acostumada, porque a gente perde um jogo, a gente já manda embora, lista de dispensa, esse não serve. E aí no outro dia a gente passa do Corinthians e é isso que acontece. Tem um dado que eu esqueci de falar, na hora que eu falei do poder do Morumbi, é que nas últimas 16 vitórias... Ai, por que eu fui deixar o final do vídeo, né? Deveria ter começado o vídeo com essa... Nas últimas 16 vitórias do São Paulo como mandante no Morumbi, 13 foram com mais de 2 gols de diferença. Então, se você tá preocupado que o São Paulo não vai vencer da LDU, não vai conseguir ir adiante, se apega no retrospecto e se apega nos deuses do futebol que nos deram um mando de jogo na final da porra da Copa do Brasil. Se não for este ano, não vai ser nunca. Mas eu vou deixar a minha emoção para depois do jogo da LDU. A gente ainda vai falar no próximo vídeo sobre esse negócio que o Casares conseguiu fechar, uma obra de 400 milhões para o estádio do Morumbi. Fica para amanhã. Grande beijo, saudade de vocês.